Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about a youth. Drinks more. Segundo escreveu João, capítulo 2, verso 11. Quem achou, dá um glória bem forte. O verso 11 diz assim: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. É muita tradução, né, irmãos? Cada dia aparece uma tradução. Em algumas Bíblias está manifestou, foi o primeiro milagre. Mas aqui diz: Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Irmãos, esse texto, esse contexto, eu já preguei várias vezes sobre esse texto. Mas, novamente, o Espírito Santo, ele falou ao meu coração. E agora, voltado para o verso 11, principalmente a segunda parte que diz: manifestou a sua glória. Ou seja, o primeiro milagre em uma aldeia chamada Caná da Galileia, e nós vamos ver que aqui, pela primeira vez também, Jesus manifestou a sua glória. E quando ele manifesta a sua glória, até quem andava com ele, que se dizia discípulo, passou a crer nele. A Bíblia diz que os discípulos passaram a crer nele. Ou seja, eram discípulos, andavam com Jesus, dormiam com Jesus, comiam com Jesus, mas ainda não criam nele. E quando nós começamos a meditar sobre manifestar a glória, quando nós falamos em glória a nível do ser humano, nós falamos que glória pode ser poder militar, e é aquele poder que conquista, ou seja, um poder militar que tem poder para conquistar, quando nós nos referimos à glória humana. Nós falamos também que glória fala de honra social e boa reputação. Nós vivemos numa sociedade. Nós temos amigos, nós temos colegas, nós temos parentes, e muitas vezes a glória, irmãos, é nós sermos vistos, termos uma boa reputação. Quando nós falamos em glória, dentro do preceito de mundo, nós falamos de esplendor, ou seja, quando a pessoa ela é vista pelos seus instrumentos artísticos e cultural, aquela pessoa ela se vê dentro ou vivenciando uma glória. Quando nós falamos de glória no cunho humano, nós falamos também de um processo ou progresso científico e racional, ou seja, quando nós vamos ver que as experiências científicas dentro da razão faz compreender que algo foi e evoluiu, porque nós bem sabemos quando nós estamos dentro de um processo ou um progresso científico, toda a sociedade, toda a raça humana, ela evolui, ou seja, o indivíduo que está dentro desse processo, ele também está vivenciando uma glória. Quando nós falamos em glória dentro de um cunho cultural, dentro de um cunho humano, nós falamos que glória fala de fama, ou seja, uma influência, uma pessoa que encontra-se na mídia, ou seja, algumas pessoas elas vivem no mundo artístico da mídia, elas vivem uma glória, Mas nós bem sabemos, irmãos, que o poder militar
Nós bem sabemos, irmãos, que a conquista, nós bem sabemos que a honra social e a reputação, nós bem sabemos também, irmãos, que o esplendor artístico e cultural, nós bem sabemos também que o progresso científico e racional, nós bem sabemos também que a fama e a influência, irmãos, são passageiras. Ou seja, as pessoas, ou seja, os indivíduos, ou seja, nós que minimamente pensamos em viver a glória a qual o mundo nos oferece, nós bem sabemos que isso passa, que isso é momentâneo, que isso não é eterno. Então, o que nós entendemos dentro do texto, que quando o Senhor, Ele manifestou a sua glória, Ele não estava falando de nada a qual nós acabamos de dizer, porque nós sabemos que o Senhor, Ele nasceu para glória. O Senhor, Ele vive para a glória. E o Senhor sempre será ou terá a glória. Ou seja, não é essa glória a qual nós vivemos. Quando nós falamos em glória, quando falamos do Evangelho de João, nós vamos ver que glória significa encarnação. Irmãos, quando o Senhor Jesus, Ele nasceu do ventre da Virgem Maria, quando, irmãos, Ele começou a sua carreira, nós vamos ver que Ele estava vivenciando a glória. Por quê? Porque Ele não era simplesmente um ser humano, mas Ele era um Deus que se despiu da sua glória, mas mesmo assim Ele era o Filho de Deus e Ele andou no nosso meio como aquele que tem toda a glória. Quando nós falamos em glória, ainda no Evangelho de João, nós vamos ver, irmãos, que glória fala de sinais e milagre. Quando a Bíblia fala de sinais e milagre, a Bíblia fala, irmãos, que os sinais ou os milagres do Senhor, Ele quer apontar, ou seja, Ele quer identificar, ou seja, quer ter um objetivo. Ou seja, quando eu quero falar que o Senhor curou nessa igreja, quando eu quero falar que o Senhor libertou nessa igreja, quando eu quero falar que o Senhor fez algo extraordinário nessa igreja, não é simplesmente para que viemos bater palma, não é simplesmente para falarmos que a igreja nesse lugar é uma igreja abençoada. Não, o Senhor, Ele quer nos mostrar, o Senhor, Ele quer manifestar, o Senhor, Ele quer revelar algo para nós. Todos os sinais, todos os milagres querem apontar para uma característica do Senhor. Essa característica é a sua divindade. Quando nós falamos ainda, irmãos, sobre glória, ainda dentro do Evangelho de João, nós falamos que Ele demonstrou a sua glória lá na cruz. Como pode assim, pastor, Ele demonstrar, Ele manifestar a sua glória lá na cruz? Bem sabemos nós que cruz, ela denota maldição, ou seja, todos aqueles que eram mortos, todos aqueles que eram crucificados porque eram malditos, ou seja, eram vistos como a escória da sociedade, ou seja, eram vistos como pessoas que não tinham valor. Mas como assim, pastor? Nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, Ele estava na cruz, Ele era visto como o pior da sociedade, mas a Bíblia diz 760 anos antes, ainda no profeta Isaías, que sobre ele estava
todos os nossos pecados. Ou seja, a Bíblia diz que o Senhor, ele não tinha pecado, mas morreu como pecador por causa do amor que ele tinha, que ele tem, que ele terá sobre ou para com a sua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, quando nós olhamos para a cruz, nós não vamos ver uma maldição. Quando nós olhamos para a cruz, nós não vamos ver o maldito, mas quando nós olhamos para a cruz, nós vamos ver redenção. Quando nós olhamos para a cruz, nós vamos ver salvação. Quando nós olhamos para a cruz, nós vamos ver soberania. Quando nós olhamos para a cruz, nós vamos ver uma oportunidade. Quando nós olhamos para a cruz, nós olhamos para a cruz e pensamos: já não somos malditos, mas somos abençoados através do poder da salvação da cruz que Cristo derramou no Calvário pelas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não adianta levantar-se uma cruz se não souber identificá-la. Não adianta pôr uma cruz no peito sem saber o seu simbolismo. Cruz fala de abençoado, de salvação. Cristo, ele nos trouxe salvação. Quando nós continuamos a falar de cruz, ou seja, de glória, no Evangelho de João, nós vamos ver, irmãos, que glória fala de ressurreição. Quando nós falamos de ressurreição, nós trazemos à tona novamente a morte de Cristo na cruz. A Bíblia diz, irmãos, que ele exclamou: está consumado. A Deus eu entrego o meu espírito. A Bíblia diz, irmãos, que desceram, ou seja, desceram o Senhor da cruz. A Bíblia diz, irmãos, que pegaram um túmulo e colocaram uma pedra de mais ou menos 2.000 quilos. E a Bíblia diz, irmãos, que guardaram o corpo. Mas a Bíblia diz que foram procurar o Senhor, e ali estavam onde fala: ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele passeou no meio dos seus discípulos. A Bíblia diz, irmãos, que ele subiu, e aqueles que o viram subir perguntaram: e agora o que será de nós? Mas a Bíblia diz, irmãos, que ele falou: não turbe os vossos corações, crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não for assim, eu não teria dito. A Bíblia diz, irmãos, que ele falou assim: vocês não vão ficar órfãos, eu vou para o Pai, mas eu estou enviando o meu Consolador, o Espírito Santo de Deus. Ele habita, ele vive, ele se manifesta, ele atua nesse lugar. Que não é outro lugar a não sentir a manifestação do Espírito Santo de Deus nessa noite. Impulsionado pelo esse mesmo Espírito, eu te imploro que você comece a sentir a presença do Espírito Santo. Levanta a tua mão assim, levanta a tua mão assim e sinta. Não tem as, não tem atriz, não tem animador de palco, não tem cantor famoso, mas tem o Espírito que vai para lá, que vem para cá, que vai para lá, que vem para cá. Ele não olha para o teu terno, ele não olha para a tua sandália, ele não olha para o teu bolso, ele não olha para a tua cor, ele não olha para a tua provisão. Ele simplesmente fala: eu quero entrar no teu coração. Não, eu quero morar. Alamanaga shomene cantaramanaga surianda. Abre, 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 abre a porta. Ele está batendo, ele está batendo. Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about a youth. Drinks